Você tem problema de acordar cedo, sente dificuldade de levantar da cama, às vezes coloca lá no modo soneca e volta a dormir, quando vai ver já está na hora de ir para o trabalho e sai desesperado, correndo, ansioso para poder cumprir com aquele seu compromisso? Então fica nesse vídeo porque eu tenho certeza que ele vai te ajudar e esse vai ser o último vídeo que você vai ver de como acordar cedo. Em Provérbios, no capítulo 20, no versículo 13, a Bíblia vai falar assim: não ame o sono para que você não empobreça. Abra os olhos e você terá pão de sobra. Pois é, a sabedoria milenar está dizendo que dormir demais, amar o sono, pode te levar à pobreza. Acordar cedo, para mim, é um dos hábitos mais produtivos que você pode ter na sua vida. Quando você vai estudar sobre hábitos, você vai ver que existem hábitos angulares. O que são hábitos angulares? São hábitos que sustentam vários outros hábitos. E acordar cedo, para mim, é o maior hábito angular que você pode ter. Um dos maiores, pelo menos, que você pode ter na sua vida, que vai sustentar vários outros hábitos, como estudar, se exercitar. Então, acordar cedo vai basear muito dos seus outros hábitos, como por exemplo, hoje, antes de gravar para vocês, eu acordei, tive meu momento de devocional, tive meu momento de leitura, estou lendo esse livro aqui sobre paternidade, para aprender mais como ser um pai melhor para minha filha. E isso foi possível, por quê? Porque hoje eu acordei mais cedo e agora eu estou gravando para vocês. Hoje eu acordei mais cedo para poder fazer essas coisas. Daqui a pouco eu vou me exercitar. Então, o que você precisa entender é que acordar cedo vai te dar um tempo de maior qualidade para você se capacitar, se aperfeiçoar e melhorar até mesmo a sua própria vida. Então, quais são os benefícios de acordar cedo? Primeiro benefício, você começa o seu dia mais tranquilo, com maior tranquilidade, menos estressado. É muito ruim acordar no seu dia estressado, porque tudo que você faz estressado, você não faz bem. Então, se você já chega no seu trabalho estressado, com cortisol lá no alto, se você já chega em casa posteriormente estressado porque já não teve um bom dia no trabalho, porque chegou atrasado, tomou um toque, um feedback ali negativo do patrão ou do seu chefe, isso vai gerar coisas ruins na sua vida. Você, na verdade, vai ficar mal e isso vai ser refletido ao longo do seu dia. Então, como você acorda cedo, você acorda com mais tranquilidade, toma o seu café, faz uma leitura matinal, acorda tranquilo e isso aumenta o seu foco e diminui o nível de cortisol, que a gente chama de hormônio do estresse. Benefícios de acordar cedo. Você consegue desenvolver bons hábitos. Como eu falei, acordar cedo é um hábito angular que vai sustentar vários outros hábitos na sua vida. Planejamos melhor o nosso dia. Então, quando você acorda cedo, você consegue planejar, ter uma previsibilidade de como vai ser o seu dia. Diferente se você tivesse acordado já atrasado com várias demandas para poder fazer. Isso seria algo ruim, porque você não planejaria o seu dia. Tem uma frase de Tony Robbins que eu gosto muito, que ele fala que antecipação é poder, reação é fraqueza. Então, se você acorda no seu dia só reagindo às demandas, muito provavelmente você não vai ser uma pessoa forte emocionalmente, financeiramente, espiritualmente, mas quando você se antecipa, você consegue colocar esses compromissos que são fundamentais na sua vida de uma maneira mais planejada. Por meio do acordar cedo, isso é possível. Você inicia o seu dia antes da grande maioria. Então, sabe quando você chega no seu trabalho, às vezes na segunda-feira, tá todo mundo com aquela cara de derrotado, com sono, sabe, tirando a remela do olho ainda, mas a pessoa que acorda cedo, ela tem um diferencial, que ela já tá ali com disposição, alerta. Por quê? Porque ela não acordou e foi direto para o escritório, ou então se você trabalha home office, você não foi direto para o seu trabalho e está com a cabeça meio pesada, não. Você já acordou cedo, você antecipou, você já está alerta, já faz algumas horas. E isso te dá vantagem até mesmo com as pessoas da sua área ali de trabalho, seja na área corporativa, né? Isso te dá uma vantagem competitiva. E um outro benefício que eu coloquei aqui, você não se atrasa para compromissos importantes. Muitas vezes nós perdemos a credibilidade porque nós não chegamos no horário que nós falamos que iríamos chegar, seja no nosso trabalho, seja em um compromisso,
seja até mesmo em cuidar do nosso corpo. Você não se atrasa. Quando você acorda cedo, você chega no horário. Você tende a chegar mais no horário correto que foi estabelecido. E se a gente for refletir sobre o saldo de horas de quem acorda mais cedo, imagina que você busca acordar 2 horas mais cedo do que você está acostumado a acordar. Então imagina que uma pessoa acorda 8 horas da manhã e a partir de agora ela vai acordar às 6 horas da manhã, ou seja, 2 horas mais cedo do que ela está acostumada a acordar. Isso no final do ano, se você for juntar todos os dias, o saldo dessa pessoa será de 30 dias a mais vivido. Uau, olha isso. Se você acordar 2 horas mais cedo, você vai ganhar mais um mês no seu ano. É como se você ganhasse um 13º, só que em dias. E isso é muito poderoso. Se você for para pensar, muitas vezes a gente fala que não tem tempo. Não tenho tempo para poder tirar uma pós-graduação, não tenho tempo para fazer uma faculdade. Mas eu não tenho tempo para ler livro, mas eu não tenho tempo para me especializar ou cuidar do meu corpo, não tenho tempo para produzir mais em um novo projeto. Se você acordar apenas 2 horas mais cedo, você vai ter mais um mês inteiro, integralmente, na sua vida. Isso é tempo suficiente para você se formar, para você ter uma pós, para você iniciar um novo projeto, para você cuidar do seu corpo. E isso faz toda a diferença. Agora a questão é, como acordar mais cedo? Falei para você os benefícios, falei para você que acordar cedo, para mim, é um dos primeiros hábitos que você precisa adquirir na sua vida, porque isso é um baita hábito angular. Mas a grande questão agora é como e de fato acordar mais cedo. Primeiro, durma as horas necessárias. Pronto, pode fechar o vídeo, agora você já sabe. Brincadeira. Dormir as horas necessárias, eu acredito que todo mundo saiba disso, mas poucas pessoas fazem isso. O que isso significa? Cara, eu preciso dormir, para mim, pelo menos de 6 a 7 horas. Eu consigo acordar mais cedo dormindo 5 horas? Até consigo, mas isso não é saudável e isso não é sustentável. Então, a gente está falando sobre adquirir hábitos, e hábitos é algo que você vai levar para a sua vida inteira. Então, busca dormir o mínimo de horas necessárias. Tem pessoas que precisam dormir 8 horas. Matheus, mas se eu dormir 7 horas, eu não vou conseguir acordar 6 horas, ou quero acordar 5 horas da manhã. Você tem duas opções: ou você dorme mais cedo, ou você de fato acorda o mais cedo possível. Se for 1 hora mais cedo, tudo bem. Você já está progredindo, você já está tendo 1 hora a mais de forma tranquila no seu dia para investir meia hora em uma leitura, meia hora em cuidar do teu corpo. Isso, a médio e longo prazo, faz muita diferença. Mas o que eu recomendo, se possível, dormir mais cedo, melhor ainda. Por quê? Porque, na verdade, a noite foi feita para a gente descansar. Você não foi criado para viver acordado quando é 11 horas da noite, biologicamente falando isso, e até mesmo no nosso mundo onde a gente vive, as coisas acontecem ao longo do dia. À noite, a não ser que você trabalhe em escala ou algo do tipo, é um caso específico, né? Mas à noite é o dia onde a pessoa descansa, onde ela renova suas forças, onde ela relaxa. Então, se você tem costume de dormir meia-noite, 1 da manhã, cara, não vai ter como de fato você acordar cedo. Na verdade, se você acordar 8 horas, vai ser até cedo demais se você dorme 1 e pouca da manhã. Então, busca dormir o mais cedo possível que você conseguir, porque com isso você vai acordar no dia seguinte com mais disposição e com a cabeça melhor para poder viver aquele dia. Segunda dica para você acordar mais cedo: treine o seu cérebro para viver a manhã seguinte. Isso daqui é muito bom. A gente precisa treinar o nosso cérebro para poder viver o dia seguinte. Na verdade, esse treinamento mental, muitas pessoas fazem para diversas áreas. Até mesmo atletas treinam na sua mente como eles vão estar jogando, como eles vão estar executando aquele desafio, como eles vão estar finalizando aquela prova. Isso os atletas fazem. Por quê? Porque a sua mente, ela não consegue diferenciar o que é um pensamento e o que é uma realidade. Então, vou falar um pouco sobre a mente aqui, mas vai fazer sentido no que a gente está falando. Não sei se você já teve essa sensação de muitas vezes estar dormindo e quando você está tendo um sonho ali que está caindo, você acorda desesperado com o coração batendo,
ou então você sonha que tem alguém te perseguindo, ou um cachorro correndo atrás de você, você acorda desesperado na cama, com o coração batendo, às vezes até mesmo suando frio. Por quê? A sua mente ela te enganou, os seus pensamentos enganaram você. E a sua mente ela não consegue discernir o que é mentira e o que é realidade. Se você conseguiu projetar a imagem para ela, aquilo ali é verdade. Então, sobre acordar cedo, o que eu recomendo? Cara, treina a sua mente, treina o seu corpo por meio do pensamento. Então, quando eu imagino, antes de dormir, eu gosto de imaginar eu acordando cedo, pegando meu café, tendo meu momento devocional, acordando com disposição, lendo um livro, me exercitando. Isso é muito bom, porque eu já estou treinando a minha mente do que ela vai viver. E para ela, isso já está se tornando uma realidade. Então, eu acredito que poucas pessoas façam isso, mas isso é poderoso demais. Faça um treinamento mental da sua manhã seguinte, que isso vai fazer toda a diferença na sua vida em acordar cedo. Terceira dica, coloque o despertador fora do seu alcance. Gente, se você acorda e o despertador está a uma distância de um braço, você não vai levantar da cama. Você vai esticar sua mão, vai pegar, vai desligar o despertador e vai voltar a dormir. Então, o que eu faço? Eu coloco o despertador no meu armário, onde eu tenho que levantar, no meu armário de guarda-roupa, né, de porta aberta, onde eu tenho que levantar, pegar o celular e desligar. Você pode colocar o celular no banheiro, você pode colocar o celular mais distante, na ponta do quarto. Isso vai te ajudar a acordar mais cedo, porque você vai ter que levantar e desligar e desabilitar aquele despertador. E eu vou dar, no final desse vídeo, já estamos terminando, mas eu vou dar a dica de um despertador que vai ajudar vocês, que tem me ajudado, e eu vou compartilhar, não estou sendo patrocinado, nada disso, mas que vai ajudar muito vocês. A quarta dica é, coloque uma garrafa d'água ao seu alcance. Então, o despertador é fora do seu alcance. A garrafa d'água é ao seu alcance, porque quando você acorda, o seu corpo ele está desidratado. Você dormiu uma quantidade de horas, isso gerou uma desidratação natural, tá? Do seu corpo. Por isso que a gente sente também sonolência, a gente fica meio mole, às vezes com a cabeça doendo, acorda com a cabeça doendo, às vezes acorda raciocinando muito bem. O que é legal a gente fazer? Eu já fiz muito isso e até hoje, se necessário, eu faço. Eu coloco uma garrafa ao meu lado, pego e bebo a água quando eu acordo. Quando eu bebo água, aquela água já hidrata o meu corpo, isso já me deixa mais alerta. E quando eu sinto a água também entrando no meu corpo, o teu organismo já vai começar a ser ativado para poder trabalhar. Então, na verdade, quanto mais você se envolver com água pela manhã, melhor. Então, lavar o rosto, beber água, tomar um banho, isso tudo vai despertar o seu corpo a estar mais alerta, mais ativo e vai te ajudar a acordar mais cedo. E quinta e última dica, se exponha à luz do sol assim que levantar. Ah, Matheus, mas quando eu acordo cedo está nublado. Mesmo assim, essa claridade, ela faz que o seu organismo, o seu corpo entenda que você acordou. Qual é o problema? Muitas vezes a gente acorda e fica preso dentro de casa, não abre uma janela, ou então vai direto para o escritório. Com isso, na verdade, o seu corpo ainda não entendeu que você acordou. Então, ele só entende que você acordou quando a luz do sol entra na sua vista, na sua retina. Por quê? Existe algo chamado ciclo circadiano. O que é o ciclo circadiano? É o seu ciclo de vida, o seu ciclo do sono de um dia. E esse ciclo circadiano é regulável. Então, quando você está com o seu ciclo circadiano bem regulado, você consegue ter um horário para dormir, você consegue ter um horário para acordar, você tem uma noite de sono adequada, você está disposto ao longo do seu dia. Só que como é que a gente regula esse ciclo circadiano? Por meio de horário de dormir e por meio da luz solar. Então, o seu ciclo circadiano, ele começa a se adaptar de acordo com a luz do sol entrando na sua vista, entrando nos seus olhos. Quando você acorda e se expõe à luz solar,
você está ativando e dando início a esse ciclo circadiano, que vai te ajudar a regular não só o horário que você tem que dormir, mas também, como a gente está falando, o horário que você tem que acordar, levando você a criar o hábito de uma maneira mais consistente em acordar cedo. E, gente, uma dica que eu quero dar para vocês sobre um despertador que tem me ajudado muito é o alarme. Alarme com Y no final. Esse despertador, ele é muito bom porque além dele ser alto, ele só desarma se você executar algumas missões. E essas missões você pode escolher como efetuar alguma conta matemática simples ou então um jogo da memória simples ali. Mas algo que eu gosto muito é colocar ele para desarmar por meio da leitura de QR Code ou de código de barra. Então, vou te dar uma dica aqui. Baixe esse aplicativo, você vai colocar a função para ele desabilitar por meio da leitura de código de barra e você vai pegar um produto que está no seu banheiro, um desodorante, seja um creme, um sabonete, e você vai ler o código de barras desse produto que está no banheiro. Quando você acordar, você vai pegar o seu celular e vai até o banheiro para desabilitar esse alarme, senão ele vai ficar tocando constantemente. E isso vai te ajudar a levantar da cama, a estar logo no banheiro, e estando no banheiro, você vai ter ligado a luz para poder ler o código de barra, você vai desarmar o despertador e vai molhar o seu rosto, já vai beber a água que eu falei para você beber para despertar, já vai se expor à luz solar. Eu tenho certeza que você fazendo todo esse passo a passo, você não vai ter mais dificuldade de acordar cedo e, na verdade, isso vai mudar a sua vida. Se você deseja saber, melhor como criar hábitos, se você deseja saber melhor como deixar de ter maus hábitos e adquirir novos hábitos, como acordar cedo, eu fiz um vídeo também, você pode estar clicando aqui, você vai estar assistindo esse vídeo de como gerar bons hábitos. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreve, deixa seu like, comenta aqui, eu quero saber. A minha ideia é levar assuntos sobre desenvolvimento pessoal, sobre espiritualidade. Então, eu vou estar falando como a gente consegue ouvir a voz de Deus, como a gente consegue tirar devocional, mas também vou falar como a gente consegue sair do sedentarismo, como a gente consegue desenvolver a nossa mente, o nosso corpo. Então, se você tem interesse nisso, se inscreve e comenta aí, que eu tenho certeza que não só vai te ajudar, mas vai ajudar muitas outras pessoas. Valeu, tamo junto!